Olá galera, tudo bom? Tranquilos? Olha só, vamos agora à nossa segunda aula envolvendo estatística, um assunto muito importante, tá? Na primeira aula eu falei sobre a medida de tendência de centralização, né? Fiz uma história e eu mostrei para vocês que nós vamos estudar três medidas de centralização. Na verdade são quatro, né? A média, a moda e a mediana. Como assim são quatro? Porque a média eu divido em duas. Média aritmética simples, que já tivemos, e agora a aula com média aritmética ponderada, tá bom? Então prestem atenção que vocês vão ver que ambas é a mesma coisa, tá? A média aritmética ponderada é uma forma simplificada de fazer a ideia da média aritmética simples, tá bom? Então preste atenção que depois vai rolar uma atividade para vocês. Se liga aí. Então vamos à nossa segunda medida de centralização, a chamada média aritmética ponderada, tá certo? Para explicar, eu fiz uma situação, tá? Vou explicar através de uma situação problema. A tabela abaixo, ela mostra o salário dos funcionários de uma pequena empresa que presta serviços de mercenaria. Marcenaria. Então vejam só, aqui é o número de funcionários da empresa e aqui é o salário em reais dos meus funcionários. Essa minha tabela está dizendo assim, eu tenho 5 funcionários que ganham R$ 300, 3 funcionários que ganham 600 e 2 funcionários que ganham 1.000. A pergunta é a média dos salários desses funcionários da minha empresa. Gente, média ponderada nada mais nada menos é do que uma forma simplificada de escrever a média aritmética simples. O que é a nossa média aritmética simples? Se eu dissesse assim para vocês, em média, quanto é que eu paguei de salário para os meus funcionários dessa empresa? Aí você vai dizer assim, caramba, a média é pegar todos os salários, somar todos os salários e dividir pela quantidade de salários que eu somei. Por exemplo, o de R$ 300 são 5. Então é como se eu dissesse assim, 300 mais 300 mais 300 mais 300 mais 300. Note que o salário de R$ 300 eu tenho 5 funcionários. Aí eu vou somar o dele tudinho com o salário de 600, que são 3, então mais 600 mais 600 mais 600. E o salário de R$ 1.000, que são 2, tá? Então vamos botar aqui bem pequenininho, 1.000 mais outro salário aqui, botei aqui em cima de R$ 1.000, tá certo? Me faltou espaço, mas aí você tá entendendo, tranquilo? Tá joia. Mas eu não vou somar todos os salários, 5 salários mais 3 mais 2, no total eu tenho 10 funcionários. Então eu somei todos os salários e vou dividir pela quantidade de salários que eu estou somando. Isso é a média aritmética simples. O que é a média aritmética ponderada? Vamos aqui escrever essa mesma conta através da média aritmética ponderada. O que é que difere? Somente na forma de escrever. Na ponderada, você vai ver que vai escrever de maneira mais simplificada. Como assim? O salário de R$ 300, quantas vezes apareceu? 5. Olhe para cá. Então, no lugar de eu ficar repetindo 300 mais 300 mais 300 mais 300 5 vezes, eu vou fazer R$ 300 5 vezes. Os 600 foram quantas vezes? 3. No lugar de eu repetir, eu coloco que os 600 vai ser repetido 3 vezes. E o de 1.000, 2 vezes. Então, mais o salário de 1.000, 2 vezes. Agora, perceba, eu vou dividir pela quantidade de vezes que eu somei. Aqui eu somei 5, mais 3, mais 2 vezes. 5, mais 3, mais 2. Então, vou dividir tudo por 10. Fazer essa conta aqui de baixo é a mesma coisa de fazer essa conta de cima. Essa daqui é mais resumida, entendeu? Então, a média ponderada é isso daí. Vocês vão entender já já a definição. Vamos ver qual vai ser a média do salário? Bora? Então, vamos calcular isso aqui.
300 vezes 5 dá 1.500. 600 vezes 3 dá 1.800, né? E 1.000 vezes 2 dá R$ 2.000. Tudo isso dividido por 10. Então, gente, em média, eu paguei aos meus funcionários um salário de, vamos lá, vamos somar, 1.500 com 1.800 dá 3.300. Com mais 2.000, né? Dá 5.300. Tranquilo? Dividido isso por 10, a gente corta um zero, né? Cortamos um zero. Então, em média, o salário dos meus funcionários é de R$ 530. Conseguiu me entender numa boa? Então, isso quer dizer que eu pago aos meus funcionários, em média, R$ 530. Se você optar em resolver nesse outro procedimento, você vai perceber também que vai dar 530. Só que aqui dá muito mais trabalho, vai escrever muito mais. Aqui eu escrevo de maneira mais simplificada, tá vendo? E desse modo eu tenho uma conta mais reduzida. Essa é a ideia da medida de tendência central, chamada média aritmética ponderada. O que é que essa média aritmética ela tem? Ela tem os valores e tem aqui do lado, essa parte aqui, a frequência com que os meus salários apareceram. Notem que a média é calculada pelo produto do meu salário, pela frequência, e aí eu somo todos esses produtos, tá vendo? Ó, beleza? Vamos definir o que é média aritmética ponderada? Então aguenta aí na próxima página. Então vamos ver o que é uma média aritmética ponderada. Vem cá, olha só. De modo geral, consideremos uma relação de valores formada por x1, x2, até um xk elementos, com frequências n1, n2 até nk. O que é isso? Aqui é como se fosse o salário e aqui é a quantidade de salários, né? Aqueles salários. Por exemplo, R$ 300, quantas vezes? 5. R$ 600, quantas vezes? 3, né? Então, como é que eu calculei a média daqueles salários? Chamei de média ponderada, como sendo a soma, certo? Do produto de cada elemento pela sua frequência. Salário de R$ 300 apareceu quantas vezes? 5. Então, eu multipliquei o elemento, o salário, pela sua frequência, né? E somei com o outro produto e assim por diante. E dividi tudo isso pela quantidade de vezes que isso apareceu, ou seja, a soma das frequências. Essa é a definição de média aritmética ponderada, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Então, ó, olha só esse exemplo aqui, para a gente finalizar a aula. Considerando a tabela abaixo, determine o salário médio dos funcionários dessa empresa. Então, olha só para essa tabela. Aqui eu tenho 10 funcionários com salário de R$ 500, 5 funcionários com salário de 1.000, enfim. O que é que eu quero? É o salário médio, ou seja, qual é a média de salários dos meus funcionários. Em outras palavras, em média, quanto é que eu pago aos meus funcionários. Então, vamos calcular essa média de salário. Para início, né, nós temos aqui uma frequência. Aqui, ó, é a frequência com que esse funcionário recebe o salário. Nós temos 10 funcionários que recebem R$ 500. Então, como vai ser essa média? Vai ser o quê? 500 vezes 10. Então, vamos fazer aqui, ó, 500 vezes 10, mais, eu tenho 5 funcionários de R$ 1.000, mais 1.000, quantas vezes isso? 5, né? Ó, mais 1.500, quantas vezes? 1, 1.500 vezes 1, mais 2.000, 10 vezes, mais 2.000 vezes 10, mais 5.000 vezes 4, 5.000 vezes 4, mais, opa, deu uma bugadinha aqui, mais, opa, às vezes buga, hein, gente? Mais 10.500 vezes 1. 10.500
vezes 1. Tá bom. Tudo isso dividido por quanto, gente? Pela quantidade de funcionários que eu fiz. Ou seja, tudo isso dividido por 30, dividido por 31. Gente, agora é só continha, tá bom? É só fazer essas continhas daí de cima. Aparentemente muito grande, mas não. Tranquilo de ser feito. Então, ó, fazendo essa soma aqui, vamos lá, vamos fazendo. 500 vezes 1.000, 5.000, olha lá. 5.000 mais 1.000 vezes 5, 5.000, tá vendo? Ó, tranquila a conta, ó. Mais 1.500 vezes 1, 1.500. 2.000 vezes 10, 20.000, não é? 5.000 vezes 4, 20.000, tranquilo? Mais 10.500 vezes 1, 10.500. Agora soma tudo, divide por 31, nós vamos ter a média de salários dos funcionários dessa empresa. Gente, fazendo essa soma aqui todinha, tá certo? Somando isso tudo, eu vou ter um valor de 62 mil reais. 62 mil, mas distribuído para 31 funcionários, em média, cada funcionário é como se recebesse um salário de 2.000 reais. Beleza? Então aí é a média de salários dos meus funcionários. Em média, quanto é que eu pago de salário aos meus funcionários da minha empresa? 2.000 reais. Beleza, galera? Vamos fazer os exercícios referente à média aritmética ponderada. Valeu, galera!